Hoje, graças a Deus, também foi um dia bom, agradável, né? A gente teve que dar uma corrida aí em alguns lugares, mas graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor hoje. Apesar de todas as atividades que a gente teve, nós conseguimos chegar na casa do Senhor hoje para ter um momento de reflexão da palavra de Deus e um momento de oração. Ontem nós, no final do culto, oramos pela enfermidade, né? Eu não me lembro se ontem à noite eu fiz um desafio de oração para o dia de hoje. Eu fiz? Cheguei a fazer? Não. Então tá bom. Então hoje nós iremos orar. Eu tinha planejado já, eu só não falei com vocês. Ao conversar com as pessoas, andar para aí, a gente percebe muitas pessoas que estão com o coração cheio às vezes, né? Às vezes com uma tristeza profunda, às vezes até, digo, com uma situação de incômodo, raiva, até ódio. E às vezes a gente percebe o quanto as pessoas sofrem com isso. O fato da gente poder entregar na mão de Deus e controlar nosso coração, nossa mente. Isso é uma coisa muito importante, porque esses sentimentos ruins que passam no nosso coração, eles trazem enfermidades chamadas psicossomáticas, né? Então, nós temos que pedir a Deus para Ele tirar todo sentimento ruim do nosso coração. Muitas vezes é um problema familiar que está nos incomodando. E cada um tem o seu vale da sombra da morte, como a gente viu aqui. E hoje eu queria orar por isso. Numa semana de oração, nós temos que interceder por outras pessoas, mas temos que reservar momentos também para a gente orar por nós, para que Deus faça a obra. Então, eu gostaria de convidar você, se você puder, se colocar de joelhos para termos essa palavra de oração nessa noite. Grande e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja teu nome, Senhor. Na tua presença nos colocamos hoje porque sabemos que somos vasos, pedras, muitas vezes brutas, que precisam ser lapidadas pelo Espírito Santo, vasos que precisam ser preenchidos. E dentro do nosso coração, às vezes, Senhor, muitas vezes tem sentimentos ruins, tem questões ruins, mas o Senhor pode libertar-nos. O Senhor pode tirar as coisas que nos atrapalham, que nos afastam de Ti. E por isso nós estamos de joelhos hoje, Senhor. Faz-nos não só melhor, mas nos faz novos, porque nós pedimos que a Tua palavra, a promessa de nova criatura, seja real em nossa vida. O Senhor conhece a nossa vida, nossos problemas, e aqui novamente depomos em Tuas mãos. E fazemos esses pedidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã eu gostaria de orar sempre na semana me pedem também, porque se alguém tiver algum problema de questão por ordem financeira, nós vamos orar amanhã, tá bom? Para que Deus possa te ajudar, te mostrar o caminho. Se de repente você não tem, glória a Deus, mas com certeza você conhece alguém que tem, que não sabe lidar com as contas ou simplesmente está enforcado em empréstimo, numa situação, mas a gente vai orar por isso, tá bom? Combinado então. Muito bem, queridos. Eu gostaria de convidar você para ler um trecho do Antigo Testamento hoje. Deixa eu fazer, aí atrás, está conseguindo escutar bem? Tá? O som? Tá bom, o retorno hoje não está, mas se você escuta, tá bom. Abra a Bíblia lá, um texto conhecido, 2 Crônicas. 2 Crônicas dos Reis. 2 Crônicas.
ficar mais ou menos ali no começo da Bíblia, né? Depois de Reis, né? E tem a história dos reis e tem as crônicas. Então, depois de Reis, e Reis vem depois de Samuel, né? Que também, por sua vez, vem depois do Pentateuco. O povo de Israel, na época dos juízes, queria um rei. E aí, então, Deus falou, olha, não é esse plano, eu vou dar um rei para vocês, não é o plano. Eu deveria ser o rei, mas vocês não querem, vocês querem um rei. E aí, então, Deus fez levantar o primeiro rei do povo. Como era o nome dele? Saul. Só que conhecemos a história de Saul. Saul foi um homem um tanto quanto covarde, ele foi um homem que quis fazer as coisas da sua forma e acabou, como diz o outro, né? Eu sei que tem irmão Saul ali, né? Mas Saul é um nome importante, irmão. E não tem... a história do rei Saul, ele foi escolhido por Deus. Mas ele se acovardou em algum momento e aí acabou botando os pés pelas mãos, como diz, né? Trocando os pés pelas mãos, e não se deu bem. Mas Deus levantou outro rei. Um outro rei chamado, como era o nome dele? Davi, exatamente. Davi também fez as suas atrapalhadas, viu, gente? Davi foi um homem cheio de atrapalhadas também. Ele fez tantas atrapalhadas que a sua credibilidade como rei foi afetada em algum momento da sua história, né? Por isso que eu digo que a Bíblia é um livro de histórias verdadeiras, não de histórias bonitas simplesmente, mas histórias verdadeiras. E o que aconteceu? Saul teve alguns filhos e alguns filhos foram muito rebeldes. E quando eu olho, desculpa, Davi, tá? Eu me confundi. Davi teve alguns filhos e alguns filhos foram muito rebeldes. E quando eu olho ali, por exemplo, a história de Absalão, né? Que foi uma pessoa rebelde que atrapalhou tudo e fez o que não devia. Mas Davi também teve Salomão. Salomão foi um homem que foi guiado por Deus, pelo menos a maior parte do seu reinado. Ele também teve as suas escorregadas, né? Ele também se atrapalhou. Aliás, só existe um homem que foi perfeito. E esse homem foi Jesus. É interessante que assim, nós sabemos que perfeição só teve em Jesus. Jesus é um modelo único, é o homem perfeito. Mas a Bíblia também conta história de pessoas, e algumas pessoas que a Bíblia conta boa parte da vida, a Bíblia não fala erro nenhum, mas não quer dizer que não tinha erro. Mas não conta o erro deles. Mas é raro, porque os principais aí demonstraram o erro. Vou citar um para você, que a Bíblia fala da história dele, mas não conta os erros dele, não conta o erro dele, mas ele era um homem pecador também, tinha problemas. Esse homem, por exemplo, é Daniel. Você pode citar um erro de Daniel que a Bíblia descreve? Não, né? Não descreve, mas não quer dizer que ele não errava, mas a Bíblia não conta. Mas Salomão, a maior parte do tempo, passou ao lado de Deus. Davi queria muito, ele se deu conta que Deus não tinha um templo. Ele queria muito construir o templo. E até nos Salmos ele fala isso diversas vezes do templo. Mas Deus falou o que para ele? Não pode. Por quê? Conhece a história, né? Por que Davi não pôde construir o templo? Porque ele tinha se envolvido em muitas guerras. Homem de sangue, né? Por fim, esta incumbência acabou-se a Salomão. Davi juntou um monte de coisas, Salomão então construiu o templo. O primeiro templo que foi construído, fisicamente, foi o templo mais bonito que existiu. Lindo. O templo foi muito bonito. Foi conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você imagina um templo todo revestido de ouro, marfim, as melhores madeiras, umas coisas assim fantásticas. Esse foi o templo que Salomão construiu para que houvesse ali a manifestação da Shekinah, da presença de Deus. Só que
quando a gente começa a estudar, a gente percebe que muitos recursos financeiros foram empregues para construir o templo. Muito esforço foi feito para construir o templo. Muito trabalho, dedicação. Mas depois que Salomão construiu, teria que haver uma situação maior, que era a aprovação de Deus. Sabe, amigos, nem tudo que a gente faz está certo só porque a gente faz em nome de Deus. Nós precisamos da aprovação de Deus. Deus já havia falado, autorizado Salomão construir, mas ele precisava manifestar na presença do povo a autorização de Deus. Então reuniu todo Israel. Se reuniu todo Israel. Mas é interessante que Deus faz uma aliança com o seu povo. E ele faz na solenidade de, vamos dizer assim, dedicação do templo. E ele reuniu ali representantes de todo o povo. E ali ele fez uma cerimônia de dedicação. E assim, capítulo 7, né, 2 Crônicas, e eu queria ressaltar alguns pontos aqui de um verso especial. Vou ler aqui a partir do verso 11, tá? Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e ele disse: ouvi a tua oração, olha só, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Algumas pessoas perguntam para mim assim, olha, eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho de uma coisa aqui, que eu acho que é importante a gente meditar nisso. As pessoas falam para mim, perguntam: pastor, você acha que Deus fala com a gente através de sonhos? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Uma boa pergunta de refletir, né? Sim ou não? Sim. Às vezes a gente pode errar em querer colocar Deus em um método muito parecido com o método humano e dizer o seguinte: Deus age assim, ponto, né? Isso pode ser que não seja verdade, porque Deus é Deus. Deus age como Ele quer, quando Ele quer e assim Ele o faz. Agora, existe uma diferença clara e objetiva entre Deus falar contigo num sonho, sobre a sua vida e sobre a mensagem que Ele quer falar ao seu coração. Existe uma diferença muito grande nisso, da situação de Deus falar para ti, para que você seja a boca dele para as outras pessoas. Isto é que difere um profeta. Aliás, a palavra rabi quer dizer boca de Deus. O que é o profeta? O profeta não é nada mais, nada menos alguém que fala em nome de... Inclusive, quando você estuda a palavra de Deus, você vê que Jesus é chamado de profeta. Os profetas são chamados de profetas muitas vezes por pregar o evangelho, por pregar a palavra. Então, biblicamente, profeta não é aquele só que recebe visão, mas aquele que prega a vontade de Deus, que fala a vontade de Deus. Mas, entretanto, quando Deus dá uma mensagem para as outras pessoas, isso nós chamamos de profecia. Isso é diferente de Deus falar contigo. Deus fala comigo constantemente, mas isso não quer dizer que eu sou profeta. Deus fala com você constantemente através do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que você é profeta. Então Deus falou a Salomão no sonho, e aí então ele propôs algo muito interessante. Ele falou assim: Salomão, de noite apareceu, verso 12, né? O Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E aqui então o verso 3, ele coloca aqui uma situação, diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Aqui Deus está colocando uma condição
de necessidade. E, gente, eu fico pensando, sabe que um dos maiores problemas, a maior ameaça, vou dizer para você, a maior ameaça da natureza, sabe o que é? Oi? A seca. A seca. Eles dizem que, por exemplo, no Brasil, a floresta amazônica, se ela acabar, quando ela acabar, né? Se ela acabar, ela acabaria por causa da seca. A seca. Eu não sei quantos... Se eu não me engano, algum tempo, aqui no Rio Grande do Sul, vez ou outra também tem uma seca. Teve um período de chuva, mas um tempo atrás aí teve uma seca alongada também. E isso é terrível, porque a seca, a água é vida. Se não tem água, é simples. E aqui Deus então fala assim: se por acaso a chuva não vier. E assim, gente, é interessante que o homem procura controlar tudo. Mas não existe fórmula para controlar o tempo. Não existe. Não existe tecnologia, não existe conhecimento. Alguém pode falar, não, mas tem uma tecnologia que eles bombardeiam nuvem, mas se não tiver nuvem, não tem chuva. Se não tiver nuvem, não tem chuva. Se não tiver água, não tem chuva. Não tem como você mexer no tempo. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, ou seja, se a desgraça chegar, ou quando a desgraça chegar, quando a tristeza bater na porta. E aí é uma boa pergunta, né? Como é a sua vida quando a tristeza bate na porta? Quando a enfermidade bate na porta? Qual é a sua atitude quando isso acontece? Eu gosto muito de ter um cantor antigo, né, na igreja, chamado Luiz Cláudio. Já ouviram falar, né? Alguns conhecem as músicas. Ele tem uma música que diz assim: como é fácil ser cristão quando tudo está bem para o seu lado. Quando os amigos te abraçam e estão com você. Quando você tem dinheiro, quando você tem saúde. As coisas são fáceis assim. E ser cristão não é difícil assim. Mas tem um pensamento que diz que no calor da batalha é que se conhece o quê? Os soldados. Quando as dificuldades chegam é que você começa a conhecer a pessoa. A dificuldade chega, você é revelado a sua relação com Deus quando a dificuldade chega. Por isso que diz que nós somos provados, né, pelo fogo. O fogo purifica o ouro. E nas dificuldades, então, você demonstra que tipo de relação você tem com Deus e com as pessoas. E Deus fala assim, nesse momento de dificuldade, não é o momento que tudo está bom, é no momento de dificuldade. É nesse momento, quando não tiver água, não tiver comida e tiver os problemas batendo a porta. E aí então, Deus não, com essa descrição, o objetivo de Deus não é botar medo, não é colocar uma situação fatídica, não é decretar o fim, mas Ele quer dizer o seguinte: quando isso acontece, existe a solução. E qual é o caminho da solução? Então ele descreve, verso 14, ele diz assim: se o meu povo, conhecido esse verso, que se chama pelo meu nome. É interessante que é o seguinte, olha, aqui nesse verso 14 tem muitas lições para nós, né? Diz assim: se o meu povo, essa mensagem, existem mensagens na Bíblia,
meu amigo, minha amiga, que são mensagens para pessoas de fora da igreja, de fora do caminho do Senhor. Mas existem mensagens que são exclusivas para pessoas que estão dentro do caminho do Senhor. Essa é uma delas. Deus está falando a quem? Seu povo, é assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aqui eu poderia colocar aqui, que se identifica pelo meu nome, que é conhecido pelo meu nome. Aliás, essa expressão, pelo nome, ela tem um significado muito forte na Bíblia. O nome não significa só a palavra a qual alguém chama uma outra pessoa, mas significa a história da pessoa. A história da pessoa. E o que os seus descendentes e aqueles que pertencem àquela família são. Uma vez as pessoas tentaram matar Jesus, só porque ele falou que ele era filho de Deus. E falar que, está escrito em João isso, e falar que ele era filho de Deus, ele estava se fazendo o quê? Igual a Deus. Quando eu digo assim, pelo nome de Cristo, eu estou dizendo que eu pertenço a esse nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a ele, e aqui ele coloca algumas condições, não são muitas, são 4. Diz assim, a primeira condição, o quê? Se humilhar. Quem quer se humilhar hoje? O mundo diz, não, faça isso. Você tem que levantar a cabeça, porque agora nós vivemos num momento e tem até uma palavra. A palavra é empoderamento. Já viram essa expressão? Claro, empoderar. Empoderamento feminino, empoderamento dos mais fracos, o poder. Que poder? Olhe para nós mesmos e veja que poder que nós temos. Nem aquele que tem mais dinheiro no mundo não pode acrescentar 1 minuto na sua vida. Que poder! Aliás, uma das pessoas que teve mais dinheiro no mundo foi aquele camarada da Apple, me fugiu o nome agora. Steve Jobs. Uma das pessoas mais ricas do mundo. Morreu devido a uma doença crônica, foi o câncer. Nem todo o dinheiro do mundo pode salvá-lo. Não pode. Simples assim. Veja que se humilhar, e tem um verso que eu gosto muito, 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 muito. Aliás, foi um dos primeiros versos que eu decorei. Tem a palavra humilhar, diz assim. Eu vou ler o verso, eu vou falar o verso, quero ver se alguém sabe onde está, tá? Diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Alguém sabe onde está esse verso? Humilhai-vos, não foi Paulo, está no Novo Testamento, foi Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Se humilhar na presença de Deus. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Estudar o sermão, a pensar. O que é se humilhar na presença de Deus? Será que se humilhar, que o Senhor fala aqui, é simplesmente você reconhecer, Deus grandioso, eu sou pequeno, e será que é somente se ajoelhar na frente de Deus? O que você acha que é se humilhar na presença de Deus? Também.
Eu creio que se humilhar na presença de Deus, vou falar aqui uma versão que eu tenho entendido. É tudo isso. Mas também sabe o que é? É você se submeter à vontade dele. Porque quando você diz eu quero, e você coloca a sua vontade, em outra palavra, você não está se submetendo a Deus. Você não está se humilhando. Mas quando não há problema você falar eu quero isso, porém que a tua vontade seja feita, Senhor. E falar isso de forma sincera. E agir de forma sincera, como aquele que aceita a vontade de Deus. Isso não é fácil. Mas se humilhar. Se humilhar. E aqui ele diz assim, não continuar, né? E orar. E orar. Amigos, eu não sei o porquê Deus pede para a gente orar. Orar. Por que será? Você tem essa resposta? Oi? Manter o relacionamento com ele. É o que me parece mais óbvio, né? Porque, por outro lado, o que eu sei que ele não sabe? O que eu sei que ele não saberia que eu falaria, da forma que eu falaria, do jeito que eu falaria e o quanto eu falaria? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, lá em Lages, Santa Catarina. Alguém conhece Lages aqui? Da de Fria também, eu fui pastor lá. E aí tinha uma senhora, e eu fui fazer uma visita para ela, e eu fiz a visita para ela, na casa dela, uma senhora assim de classe média, média alta. No final, ela falou assim, pastor, tá vendo minha esposa? Eu falei, acabamos o estudo bíblico, né? Ela falou assim, pastor, eu fiz um pequeno lanchinho pra gente aqui, gostaria que você lanchasse com a gente. Eu falei, tá bom. Nós fomos ali na sala de jantar, chegamos na sala de jantar, daí eu perguntei para ela assim, a senhora deixa eu fazer uma oração antes? É muito católica, né? Eu falei, sim, pode fazer. Daí eu fiz a oração. Fiz a oração, pedi a bênção, agradeci e tal. Quando eu terminei a oração, ela falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Um tempo atrás, veio um frei aqui na minha casa. E a gente conversou de Deus também, ele veio pedir ajuda, não sei para quê, não me lembro. E aí, quando terminou, eu também chamei ele para fazer um lanche. E ele também ficou aí, ó, mais ou menos no lugar onde o senhor ficou. E aí a gente falou, vamos rezar? E ele falou, vamos rezar. E ele fez a oração dele, foi assim, ó. Senhor, como o Senhor sabe todas as coisas, amém. E aí veio comer. Aí ela falou assim, mas eu gostei mais da sua oração, pastor. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, mas Ele nos pede para falarmos, para clamarmos, para batermos, para incomodarmos, aliás, a palavra incomodar não existe na oração, né? Ele diz, aliás, Jesus até instiga, ele conta a história do juiz mau, lembra da parábola? Que a mulher lá tinha um caso, incomodou, até ele falou assim, você tem que fazer isso, Jesus ensinou a fazer isso, a gente lá, você não incomoda Deus na sua oração. Mas uma coisa interessante, e isso é verdade, ou a oração, ela não tem o objetivo de mudar o coração de Deus. A oração tem o objetivo de mudar quem? Nós mesmos. Ou a gente deixa a oração transformar o nosso coração, olha só, ou a gente deixa a oração transformar o nosso coração, ou a gente para de orar. É basicamente isso. E Deus fala, e orar. E orar. E Ele continua aqui, além de orar, e me buscar. Sabe, eu fiquei pensando nessa palavra aqui, ao estudar a palavra de Deus, eu falei, poxa vida, orar, será que orar
não seria a mesma coisa que buscar? Mas você vê também em outros lugares da Bíblia Deus usando essa expressão, né? Por exemplo, buscar-me-eis. O que é uma busca? Seja como for, não é somente orar. Você está entendendo? Porque senão não precisava falar. Ele já falou orar. O que é uma busca de Deus? Com certeza é algo mais ativo, talvez, mais insistente. Tem a ver com suplicar. Uma vez eu ouvi algo tão interessante que dizia assim: você sabe qual é a diferença entre orar e suplicar? Vou citar um exemplo que eu ouvi, tá? Diz assim, ó, orar é quando alguém chega para você e fala assim: eu estou com um filho muito ruim no hospital, você pode orar para ele? E aí você ora. Suplicar é quando o filho é o teu. É o teu filho. Deus não quer um relacionamento água com açúcar. Deus não quer um diálogo água com açúcar. Por isso que ele, quando esteve aqui, Jesus chegou a falar claramente aquela parábola que é verdadeira a respeito dos homens que repetem oração, repetem aquelas rezas. Ele diz: não, isso não quero, isso não. Deus quer um relacionamento de coração, de verdade. De verdade, de verdade. Deus quer que você busque, que você levante, que você vá na madrugada, que você faça o extraordinário. Não é fácil isso. Mas nunca ninguém prometeu que seria fácil. Entretanto, a oração eu acredito que é a atitude mais democrática que existe. Porque todo mundo pode fazer. A busca de Deus, todo mundo pode fazer. Até aquela pessoa que está deitada no leito do hospital e não consegue mexer nada, só pensa. Ela pode buscar constantemente a Deus. E eu já vi, e já ouvi relatos, talvez, não sei se aconteceu com você, de pessoas que estavam prestes a morrer, clamando a Deus no hospital, muitas vezes sozinha, e Deus foi lá, pôs a mão e tirou. A pessoa não tinha força para levantar, para se mexer, e Deus foi lá e fez. Portanto, não existe algo mais acessível do que a oração. Não sei. Orar, buscar. Só que ele também diz aqui, ele fala uma coisa muito interessante também, ao terminar essa perícope, essa parte aqui. Ele sim, e se converter do quê? Exatamente. Aqui se converter para mim diz muita coisa. Porque se você for aí, hoje o inimigo de Deus, sabe gente, antigamente a igreja adventista era diferenciada e era conhecida por algumas coisas. A gente, inclusive, era chamado de forma muito respeitosa como o povo do quê? O povo da Bíblia. Mas a gente era conhecido muitas vezes, não digo que é bom nem ruim, mas era conhecido. Olha, a igreja, os adventistas são aqueles que fazem o quê? Guarda o sábado, o que mais o povo falava? Não come carne de porco. Só que eu vejo assim, quanto mais a gente se aproxima do tempo do fim, mais as diferenças estão se destacando a respeito da nossa doutrina e a doutrina evangélica. Quando eu falo evangélica, é no geral aí, as igrejas. Dentre elas, a conversão, o entendimento da conversão. Parece uma coisa simples, né? O entendimento da conversão. Porque hoje estão colocando uma ideia dentro do mundo cristão que é o seguinte: conversão é algo do coração que ninguém vê.
Portanto, como ninguém vê, não existe manifestação externa. Não existe. Essa ideia, veja só, sabe o que é uma contrafação, né? Contrafação é uma mentira que quer ocupar o lugar da verdade. Essa ideia não é toda mentira. Conversão é algo do coração. É verdade. Mas que ninguém vê é um problema, porque a conversão, ela é progressiva e visível. A conversão é progressiva e visível. Eu aceito a Jesus e aí eu entro num processo de santificação, isso é progressivo. E eu vou então mudando a minha vida, isso é conversão, vou mudando a minha vida. E a ideia hoje que estão se colocando por aí, que está já distinta da nossa, é que assim, você vem como está, você aceita Deus e permanece como está. Porque na verdade é só o seu coração. Porque o que vale é o coração. E toda aquela baboseira toda, que não fala mais de santificação, nem de mudança de vida. Isso é do diabo. Por isso nós vemos hoje igreja, onde existe casais, homem, mulher e mulher. Porque afinal de contas, a teologia diz, conversão é algo do coração que não tem a ver com o exterior. Por isso que nós vemos hoje igreja de pessoas que se dizem conversas e agem, falam, se vestem e se portam da forma que um filho de Deus nunca poderia fazer. Com o argumento que conversão é algo do coração e ninguém pode ver. Você está entendendo? Não é isso que o Senhor indica. Inclusive ele diz converter dos seus maus caminhos. Quando nós vamos para Deus, todo mundo está em mau caminho e precisa de uma vida nova. Deus não promete chegar na nossa vida para a gente dar uma melhorada na vida. Isso aí é uma visão tradicional, inclusive católica, né? O pessoal dizia, você tem que ir na igreja, precisa melhorar. Vai rezar um pouco para ficar melhor. Não é isso, gente. Não existe melhora, existe nova vida. Conversão é vida nova, simbolizada inclusive pelo batismo, é uma nova vida, processo de santificação. É isso que a palavra de Deus nos convida a fazer. Aquele que está roubando, não roube mais. Aquele que está mentindo, não minta mais. Aquele que está bebendo, não beba mais. Aquele que está fumando, não fume mais. É assim, é nova vida. Deus nos convida para uma nova vida, para liberdade através de Cristo Jesus. Esse é o processo de santificação. Então, ao apelar ao coração, ao desafiar o seu povo, Deus fala assim, não pode se esquecer da conversão. Não pode esquecer. E às vezes a gente quer juntar o pecado com o perdão. A gente quer juntar o pecado com o perdão. Isso não existe. Né? Porque o perdão de Deus esclarece e mostra uma pessoa que se livrou do pecado. É o processo. Deus quer nos livrar daquilo que nos afunda, que nos mata. Então, se eu oro, Senhor, vou citar esse exemplo, tá, gente? Só para ficar mais claro, mas não é só isso, tem muitas outras coisas, mas enfim. Se eu oro, Senhor, eu quero parar de beber, eu quero abandonar o vício, então a minha parte é me afastar daquilo que eu tenho essa atitude de conversão. Não tem como eu comer as coisas ruins e dizer, Senhor, por favor, me dê saúde. Não bate as coisas. Não bate. Então, a conversão é um processo ativo. Deus que faz a obra da santificação. A gente não pode se santificar. Deus faz a obra. Mas você tem o seu papel, você tem o seu processo, você tem as suas escolhas. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser cooperadores da nossa salvação. Não tem nada a ver com justiça própria, não tem nada a ver que você vai ser justo perante Deus. Não, você é injusto, eu sou injusto, a gente não consegue justiça. Jesus é a nossa justiça, mas tem a nossa parte. A gente opera a salvação, quando a gente vai deixando Deus entrar, abandonando e convertendo e deixando as coisas acontecer. E aí então, ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então, essa ideia nos dá uma ideia de condição, é condicional. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa interessante, Deus vai ouvir do céu e vai fazer o que primeiro? O quê? Perdoar os pecados. Esse é o processo. Esse é o processo. Sabe, amigos? Nesses anos de ministério a gente topa com muitas situações, dentre elas, pessoas que estão no final da vida e sabe que estão nos últimos momentos da vida. E já visitei algumas no hospital assim. Algumas. E quando chega ali, eu costumo dizer que na fila da morte não tem ateu. Na fila da morte não tem ateu. Eu tinha um tio que ele passou a vida zombando de Deus. A vida dele foi zombar de Deus. Ele zombava de Deus, zombando dos crentes, dos católicos, fazendo piada de Deus, fazendo tudo. Só que esse tio ficou muito doente e foi parar no hospital entre a vida e a morte, e eu fui acompanhar os últimos dias dele. Não fiquei lá até o final, minha mãe também ficou, irmã dele, mas eu fiquei ali os últimos 2, 3 dias, 2, 3 dias antes de ele falecer, e ali então eu tive a oportunidade de falar com Deus para ele. E eu sempre, assim, quando ele já estava em fase de doença, eu falava de Deus para ele. Mas ele não me dava o retorno. Às vezes ele só ouvia. Mas nos últimos dias eu tive uma surpresa muito grande quando ele demonstrou genuíno interesse. O nome dele era Paulo. E aí eu estava contando uma história de Paulo, ele bem fraquinho do coração, assim, mas estava ouvindo, respondia. E de repente ele fez uma pergunta. Aquela pergunta para mim foi muito significativa. Ele parou assim, abriu um pouco os olhos e perguntou assim, eu estava contando uma história de Paulo, falava de Paulo, da viagem missionária de Paulo. Ele falou assim para mim, você acha que Paulo vai se salvar? E naquele momento eu percebi por um momento que ele não estava falando de Paulo. Ele estava falando dele. Sabe, amigos, não existe ateu na fila da morte. E quando nós nos deparamos com o perdão de Deus, isso para nós é a atuação da salvação. Em outra ocasião eu estava no hospital e uma senhora também muito doente ali sobre a cama, e eu falei, irmã, vou orar pela senhora agora. Ela estava na UTI. E ela disse assim, pastor, eu não quero que você ore para eu ficar boa. Eu quero só que você ore para Deus perdoar os meus pecados. Para Deus perdoar. E perdoar os pecados, então, perdoarei os seus pecados, então sararei a sua terra. Então, haverá cura. E ele continua dizendo assim, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, agora, para terminar esse momento aqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta, queridos. Pergunto para você não gostaria de fazer um pacto com Deus? Deus esticou a mão para todos nós. Ele esticou a mão. Esse convite ali
É para o povo dele. Não era só para aquelas pessoas que estavam ali, não. Esse convite ali é para toda a eternidade no povo dele. Enquanto houver pecado na terra, a porta da graça estiver aberta, ainda tem oportunidade. Às vezes as irmãs pegam e falam assim para mim, eu já vi também a irmã falar, pastor, ore pelo meu filho, eu não sei o que fazer, acho que ele não tem mais saída. E sempre a gente diz de forma muito verdadeira, enquanto houver coração batendo, ar no pulmão, existe a esperança. Depois que morre, a porta da graça fechou. Mas a pessoa está viva ainda, tem esperança. Tem esperança. Tem esperança. Amigos, você não gostaria de se colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, se por acaso eu me desviar dos teus caminhos, eu quero refazer meu pacto contigo. Eu quero seguir a tua orientação, seguir a tua proposta. Então ouvirei a sua voz, perdoarei e sararei a sua terra. Vamos colocar em pé para a gente orar? Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és santo, maravilhoso e nos tornou perto de Ti, nos levou para perto de Ti, dando oportunidade para todos nós reatarmos contigo através de um pacto. Por favor, Senhor, mesmo quando estivermos longe, se as coisas não estiverem bem, que nós possamos lembrar da Tua palavra e retornar para os Teus braços. Também pedimos pelas pessoas que estão afastadas da igreja. Talvez alguém possa pedir aqui por um filho, uma esposa, um irmão, um parente ou mesmo um amigo da igreja que esteja longe. Por favor, ó Pai, que essa pessoa saiba que o Senhor ainda está com os braços abertos, com as mãos esticadas. Nos abençoe hoje, nos abençoe nessa semana. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.